canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres.
Salmo 126. Canção de peregrinos. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em
se casa mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Que Deus realmente abençoe sua vida, que você possa, juntamente conosco aí da sua casa, louvar ao Senhor, engrandecê-lo, porque Ele é digno de louvor, de adoração. Nós estamos aqui na igreja, hoje um pequeno grupo, mas nós oramos para que logo mais nós possamos estar todos juntos, reunidos, e você possa estar aqui conosco também, adorando ao Senhor. Mas eu convido você a abaixar sua cabeça. Nós vamos ter um momento de oração. O irmão Marcos vai orar, apresentando a Deus esse tempo de adoração, e que você possa estar em espírito de adorador, com desejo de cultuar ao Senhor e render a Ele toda a honra, toda a glória. Então eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor mesmo, Deus, desperte em nós a adoração a Ti, ó Pai. Nós queremos Te louvar, Senhor, Te agradecer por tudo que Tu és, Senhor, através dos cânticos e dos louvores, Senhor. Que o Senhor receba, ó Deus, com o coração alegre, com o coração aberto, que nós estamos fazendo o melhor que podemos, ó Pai, neste momento. Em nome de Jesus, que os meus irmãos que estão nos ouvindo e vendo neste momento possam Te louvar também como nós estamos Te louvando, Pai. Em nome de Jesus, amém. Espírito
Olá, irmãos, quero dizer que é um prazer estarmos juntos e eu creio que tem outros irmãos de outros lugares nos acompanhando aí através do canal da igreja, e eu quero dizer que você seja realmente bem-vindo, seja ricamente abençoado pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor. Nós queremos cantar uma música especialmente para você que está nos assistindo, nos acompanhando aí através do YouTube. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e vamos sempre assim. Deus abençoe sua vida. Os enfermos e doentes são sarados.
pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no alto ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. Espírito, enche minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, diante do teu altar. As autoridades, diante do teu altar. A igreja do Senhor, diante do teu altar. A sua vida, a nossa vida, diante do teu altar.
Graça e paz, irmãos. Uma ótima noite a todos. Eu sei que você já deve ter louvado, cantado ao Senhor. E agora nós estamos diante de um momento que é muito importante para todos nós, que é o momento da Palavra de Deus. Eu convido a refletir comigo nesta noite no livro de Salmos,
o Salmo 126. Acompanhem a leitura do Salmo 126. Eu vou ler agora. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento que podemos ter, mesmo cada um em seu lar, tendo esse momento onde estamos atentos à Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Ensina-nos, ó Pai, a confiar mais em Ti e a perceber que a Sua ação restauradora sempre tem nos alcançado. Por isso nós podemos ter paz e ficarmos alegres diante da Tua boa e poderosa obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar com vocês sobre a ação restauradora de Deus. Essa ação restauradora que acontece hoje na minha vida e na sua vida. Nós servimos um Deus que de contínuo Ele restaura todas as coisas, que Ele sempre faz as coisas de acordo com a sua vontade, e a sua vontade é a vontade de trazer restauração a seu povo. E nada melhor do que olhar para um salmo como esse, o Salmo 126. É um salmo onde, dentro de seu contexto, nós percebemos que Deus ali agiu poderosamente naquele povo naquela época. Esse salmo ele é surpreendentemente descrito entre uma ação libertadora que ocorreu do povo de Deus. Não se sabe datar ao certo qual é essa ação, porque nós não podemos ter essa datação, mas é muito bem provável por todos os estudos e a tradição que essa ação se dê no tempo de Esdras, ou com algum de seus profetas que ali viveram e outros cantores que são descritos nesse salmo, como por exemplo no capítulo 2 de Esdras. Ali nós vemos que Deus operou uma grande libertação desse povo. Libertação tal que não só os livrou fisicamente, mas que livrou também esse povo de uma angústia opressora que eles estavam vivendo. Provavelmente dentro de um império, o Império da Babilônia. Esse povo ali perecia pela mão daquele império. E ali vem a ação então, tão esperada, restauradora de Deus. E esse povo ele é restaurado. Isso também para nós que vivemos já épocas posteriores ao Novo Testamento, entendemos isso como um tipo de Cristo, ou um tipo de redenção, um tipo de redenção que ocorre demonstrando algo feito pelo intermédio e poderio que só poderia ocorrer através da ação libertadora de Cristo Jesus ao seu povo. Essa ação que nos é salvadora também. E é provável que esse salmo, sim, tenha sido escrito, então, nesse tempo de Esdras, sendo aqui um cântico datado e colocado no meio dos cânticos de degraus, aonde esse povo subia para adorar ao templo, ele é incluso ali como um cântico de adoração. Adorar pela ação restauradora de Deus. Adorar porque fez Deus grandes coisas a seu povo. Adorar porque Deus é o Deus verdadeiro e não há outro Deus. Então, Ele é maior do que todas as coisas e Ele faz grandes coisas porque Ele é único e verdadeiro. E aqui isso é posto desta maneira no meio desse salmo. Então, esse salmo aqui, ele carrega essa carga de adoração, aonde os que retornavam do cativeiro são chamados a agradecer. E você pode perceber logo isso nos primeiros versos.
nos primeiros versos desse salmo. Agradecer. Aqui também se ora, não só pelos que retornam, mas por aquele povo que ainda se mantém, de alguma forma, preso no cativeiro. E para nós, preso em vários cativeiros. Por isso nós continuamos orando. No verso 4, nós vemos agora no verso 5 e 6 que eles são encorajados a continuar, mesmo em meio ao choro, a louvar ao Senhor. Perceber que a vitória daqueles que são chamados segundo a vontade do Senhor, ela é concreta ou concretizada, assim dizendo. É fácil aqui aplicar esse salmo e entoá-lo a momentos que precisamos de libertação e de uma libertação específica que não cabe a nós, porque nós não temos poder para vencer essas coisas que são insuperáveis. Por qualquer força, por qualquer mentalidade ou por qualquer coisa que possamos ter e pensemos que, eu vou fazer isso. Não. Isso é operado por Deus. Deus é que transforma e a ação restauradora é do Senhor. Então nós vemos que isso pode ser propício não só para o momento que nós vivemos, devido a toda essa quarentena e a todo esse momento de incerteza, de uma crise mundial, mas isso é propício também sempre que ocorre uma grande libertação e no meio da igreja haja louvor, louvar ao Senhor, porque recebemos salvação por intermédio de Cristo. E aqui nós recebemos a libertação do cativeiro. Embora esse povo, Israel, estivesse cativo na Babilônia, embora suas harpas e seus instrumentos musicais estivessem pendurados, embora Deus os tenha chamado a chorar e a lamentar, depois desse momento de pranto, depois desse momento de lamento, eles percebem, se voltam para o Senhor e começam novamente a se alegrar. Justamente porque o cativeiro acabou. E agora eles recuperam suas harpas, eles percebem que a providência de Deus recaiu sobre eles e eles estão novamente prontos para agradecer, prontos para orar. Mas mesmo assim, eles ainda têm um momento onde eles se incomodam, isso aqui é descrito na poesia desse salmo, e nesse momento eles continuam orando por aqueles que ainda precisam desse alento que vem do Senhor, dessa força que vem do Senhor, desse renovo que vem do Senhor. Então, ao longo de tudo isso que acontece nos versos desse salmo, nós vemos que o Senhor, o próprio Deus, derramou de uma misericórdia adocicada no meio daquele povo, onde eles contemplaram essa misericórdia e ficaram jubilosos. E eu creio, Deus, que o Senhor, eu falo isso em oração, como uma confissão minha a Ti, e aqui passando para os que me ouvem também, que o Senhor pode fazer isso agora no nosso meio. E eu falo isso na primeira pessoa, porque eu gostaria que você aí em casa também falasse da mesma maneira. Eu creio, Senhor, na sua ação restauradora. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode me alcançar agora e mudar a minha sorte. Eu creio, Senhor, mesmo que muitos ainda estejam chorando, que o Senhor vai me dar força para orar, mas mesmo assim eu ficarei jubiloso. Eu creio, Senhor, que a minha sorte será restaurada. Eu creio, Senhor, que isso não vem de mim, mas vem do Senhor para a minha vida, então eu posso constantemente agradecer. E eu vejo que nós precisamos disso, porque uma das qualidades que nós observamos em todos nós, seres humanos, é essa qualidade que nós temos de fazer coisas. Eu e você, alguns têm o talento de pintar, outros têm o talento de restaurar vasos, outros têm o talento de construir coisas, outros têm o talento na área musical. Nós temos talentos que foram dados por Deus.
E nós fazemos muitas coisas, fazemos projetos grandiosos. Para você ter uma ideia, é claro, longe de mim de querer me gabar nesse momento em relação a esses talentos, uma das coisas que eu tenho feito nesse período, como um hobby até, é entrar numas de restaurar móveis. Eu estou aqui restaurando algumas coisas aqui em minha casa, principalmente alguns móveis antigos que eram desde a época do meu avô. Eu estou pegando aquilo, quem sabe tentando puxar um pouquinho de talento que já era dele, quem sabe esteja no meu DNA. Oxalá queira Deus que sim, né? Como diziam os antigos. E eu estou aqui restaurando. Mas eu sei também que há muitas coisas, por mais que Deus tenha nos dotado de várias qualidades e vários talentos, que são insuperáveis, que não cabe a mim. E eu preciso me render a isso. Eu preciso me render a essa questão onde envolve a vontade do Senhor, que é soberana sobre tudo e sobre todos. Eu preciso descansar nessa vontade e pedir a Deus que Ele venha restaurar. E eu estou aqui, diante desse salmo, talvez do mesmo jeito que você que me escuta, clamando por restauração. Restauração das enfermidades, restauração de diversas dores, restauração das crises de fé, restauração de momentos onde há sim dificuldade em ter esperança, restauração da vocação, restauração de tantas outras coisas, que se não for Deus que venha e traga alegria ao nosso espírito novamente, o que será de nós? Então, apesar de todas essas coisas que parecem ser impossíveis a nós ou insuperáveis a nós, é aqui que esse salmo entra. É justamente aqui que nós precisamos nos colocar nesse salmo. Porque quando estamos diante desse salmo, nós podemos ver que esse Salmo 126, ele nos apresenta a ação restauradora de Deus. E olhando com os olhos da fé, esse salmo nos proporciona alegria, independente da circunstância que estejamos vivendo. A situação, eu sei que realmente era difícil para aquele povo, mas a pergunta que me vem à mente é: quem poderia mudá-la? Quem poderia fazer tal obra de libertação? Quem teria o poder, ou melhor, quem teria o interesse de mudar a sorte daquele povo ali naquele cativeiro? Pensando na ação restauradora descrita nesse salmo, nós percebemos que quem pode mudar é somente Deus. Mas algumas lições importantes aqui nós precisamos destacar nesta noite. Em primeiro lugar, Deus é que restaura. Deus é que tem a ação restauradora. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Logo no primeiro verso, nós vemos que o texto, aqui ele começa com uma referência histórica, com o momento do povo de Deus, onde Deus agiu e mudou o rumo natural das coisas. Não havia qualquer esperança para aquele povo voltar do cativeiro. Não havia qualquer chance, pois o povo estava fora da sua terra há quase 70 anos e se encontrava sem liderança e estava agora arraigado, totalmente ali plantado em uma terra estranha. Deus, porém, entrou na história daquele povo, porque ele nunca tinha saído da história daquele povo. A gente pensa, tem hora que, agora Deus vai entrar, agora Deus vai deixar. Não! Deus estava presente. E no momento certo, de acordo com a sua vontade, ele mudou o curso. Mudou a rota. Mudou o destino. Mudou a sorte, como diz o texto. E isso aconteceu no tempo, isso aconteceu no espaço real, onde vivem pessoas como eu e como você. Então, da mesma maneira que aconteceu naquela época, isso acontece conosco
também nesse momento, no nosso presente, na nossa história. Um dia a sorte de Sião foi mudada. Nós aprendemos então aqui a respeito de quem tem poder para mudar a sorte de qualquer um de nós. Não havia qualquer dúvida na mente do salmista de que o que aconteceu ali foi uma ação de Deus. E naquele momento, não havia espaço para o acaso, não havia espaço para a força humana. Ali, tudo foi definido de acordo com a vontade de Deus, o grande Senhor, o grande soberano do cosmos, o grande soberano do universo. Deus, quem fez, e não há lugar agora para qualquer dúvida. E nós aprendemos que o Deus que fez na história é o Deus que continua fazendo. E o que ele fez para aquele povo foi um ato de restauração. Ele restaurou Sião. Ele trouxe de volta o povo a viver a sua terra, com seus valores, e sendo ele o seu Deus novamente. Deus volta os olhos para o seu povo e Deus restaura o seu povo. Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre os seus decretos diante daquele povo que outrora havia desobedecido. O povo foi levado ao cativeiro com uma disciplina de um pai amoroso, que, vendo a rebeldia do filho, não podia deixá-lo de disciplinar. Agora o filho estava de volta aos braços do pai, e Deus trocou o tormento por sonho, o choro por riso e o lamento por júbilo. A adoração de Israel agora é confirmada, e o povo de Deus diz: entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Ninguém mais pode negar. O nosso Deus é grande Deus. O nosso Deus é Deus restaurador. Com efeito, fez grandes coisas o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Em segundo lugar, uma das coisas que nós precisamos pensar muito, e aqui é o que encabeça esse segundo ponto, é que a ação restauradora de Deus, ela é contínua. Ela não para. Ela não tem lapsos. Ela não nos abandona. Aqui é um aspecto importante a ser observado nesse texto. Há uma mudança verbal. Até o verso 2 trata de ações passadas e o estado é um estado de gratidão pelas coisas que ocorreram. Por isso estamos alegres. No entanto, no verso 3, começa com um pedido do salmista. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque mesmo que a alegria da restauração passada fosse motivo de agradecimento, o fato é que o povo precisava mais uma vez de restauração. Por isso o pedido. Porque quando nós entramos na rotina, quando nós pegamos os desafios pela frente, mesmo que cheguemos naquilo que nós consideremos com a nossa terra prometida, nós precisamos confiar as nossas vidas na ação contínua e restauradora de Deus. Precisamos, porque o sonho, o riso, o júbilo, eles podem começar a ficar com uma boa lembrança do passado e um motivo de gratidão. Algo que foi do passado, mas o povo de Deus precisava, mais uma vez, que Deus agisse agora em seu meio. Uma vez de volta, eles precisavam da misericórdia presente. Uma vez de volta, eles enfrentariam as dificuldades do dia a dia. Mais uma vez, eles precisariam clamar a Deus, buscar a Deus e perceber novamente que Deus continua sendo restaurador. Por quê? Porque talvez como eu e você, nós continuamos caminhando, nos confrontamos com algum tipo de crise, há um relacionamento quebrado, há uma insegurança aqui, uma insegurança ali, há uma doença que nos acomete. Eu sei que eu estou falando de coisas terrenas, mas eu posso falar de coisas maiores, eu posso falar de coisas espirituais.
quando mesmo nós deixamos de pôr as coisas de Deus em primeiro lugar e a nossa vida começa a se enfraquecer, nós começamos a nos achatar espiritualmente. E é aí que nós precisamos entender que a ação contínua do nosso Deus é restauradora e voltar novamente a pedir, porque o inimigo ele investe contra nós e ele é real e nós precisamos clamar cada vez mais para que Deus continue reconstruindo as coisas em nós, para que a novidade de vida possa acontecer novamente em nós, para que nós sintamos a presença do Senhor contínua em nossas vidas. O povo, novamente, precisava de força, alento e coragem para continuar, assim como eu e você. E nada melhor do que olhar para esse salmo em um momento como esse. Eu e você, nós precisamos de força, de coragem e de alento para continuar. E nada melhor do que buscar no alto essas coisas. Buscar no trono da graça essas coisas. E perceber que a ação continua. A poderosa mão de Deus continua na minha casa, na sua família, nos seus negócios, aonde quer que você esteja, ali está a presença do Senhor com você. Então, a ação te acompanha. A ação restauradora de Deus também te acompanha. Então, desta forma poética, o salmista compara a necessidade do povo à sequidão do deserto e pede para que o Senhor venha suprir as necessidades daquele povo e que volte a trazer um refrigério em meio ao deserto, em meio ao Negueb, como é citado nesse salmo. E Negueb aqui é um deserto ao sul de Israel e ao sul de Jerusalém. Não é um deserto arenoso como o Saara, mas é um deserto rochoso, montanhoso, que esconde vários perigos e várias armadilhas, e o índice de povoação ali é muito baixo. E é um lugar onde pode se passar meses e meses sem chuva, e até sem uma gota sequer. E essa sequidão, com certeza, nos remete a um símbolo de dificuldade e de morte. Ali quem vive com dificuldade e muita dependência de um fenômeno natural, como conhecido como as torrentes do Negueb. O que são essas torrentes ou essas correntes do Negueb? São verdadeiros rios que passam por meio do deserto de uma forma inesperada e incontrolável, que esse fenômeno é causado pelas chuvas que caem na montanha e eles começam a desaguar e à medida que satura a terra, começa a se juntar, trazendo verdadeiras correntes de águas que descem das montanhas e ali traz um refrigério em meio a toda aquela sequidão. E esse é o pedido do salmista, que Deus, como havia agido no passado, mais uma vez agisse no meio do seu povo, a fim de restaurar a vida e a alegria. Esta oração do verso 3 é a verdadeira oração por avivamento. É o pedido humilde e sincero do servo de Deus para que Deus venha trazer graça e vida plena em meio ao seu povo e em meio à sequidão do dia a dia. E com certeza, meu irmão, minha irmã, você sabe qual é a sequidão do seu dia. Então faça essa oração como um momento de avivamento para que você possa ter vida, harmonia com Deus e restauração contínua no seu dia hoje. Faça essa oração com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor. Restaura. Me restaura. E em terceiro e último lugar, eu quero iniciar esse ponto em relação a essa ação restauradora em forma de uma pergunta. Como esperar a ação restauradora de Deus? Se você olhar os últimos versos desse salmo, ali você percebe: os que com lágrimas semeiam,
com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Nós vemos isso no verso 5 e 6. Isso faz referência à situação que aquele povo vivia de semi-nômade no deserto, que vive principalmente da agricultura e da pecuária. Pouco se pode tirar do deserto, e aqui se identifica a situação com qualquer deserto que nós conheçamos, até mesmo nossa terra. A gente sabe que em momentos de extrema seca, pouco se pode tirar de um deserto. A pessoa planta e, se chover, nasce. Se não chover, morre e precisa plantar novamente e ficar na expectativa de chuva. Às vezes, esse pessoal que mora em regiões desérticas, eles plantam 4, 5 vezes no mesmo ano. Isso ensina esse agricultor a depender para sobreviver, a depender de torrentes para sobreviver. Então, plantar é algo duro e penoso, algo que se faz com lágrimas, porque aquelas sementes de trigo que eles estavam jogando, possivelmente poderia ser até a semente que ele faria o pão da manhã, que vai para o chão hoje. Daí a figura do texto: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Essa é a promessa daqueles que confiam em Deus. Eles farão o quê? Eles voltarão trazendo consigo seus feixes. É possível que a sua vida também esteja em ruínas. Vida física, vida sentimental, vida espiritual, vida financeira, vida estudantil, com tantas pressões que eu vejo que os estudantes de nossa época passam. Muitos estão com relacionamentos quebrados. E a minha resposta para você é: se você está nesse momento, não se desespere. Deus é restaurador. Quem sabe você tem estado às margens dos rios da Babilônia. E ali, como é descrito no Salmo 137, ali com lágrimas, sem esperanças, você guardou os seus instrumentos de cântico. Você parou de celebrar. Não consegue cantar louvores ao Senhor. Então faça a oração desse salmista aqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Queridos, quanta secura espiritual nós temos visto em nossa época. Quanta pobreza, quanto cheiro de morte também nos cerca. Então nós precisamos continuar clamando: tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Nós precisamos continuar orando: tem misericórdia do Senhor, do teu povo. Que a sua ação restauradora nos alcance. O crente, ele não pode esquecer quem é o verdadeiro restaurador de todas as coisas. O crente, ele não pode esquecer de onde vem a nossa força, o nosso vigor, o nosso ganho, o nosso sustento, a nossa saúde. Nós não podemos esquecer, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, e Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, porque Ele é Deus. O crente não pode esquecer da soberania do Senhor em restaurar quando Ele quer e como Ele quer. Por isso não podemos parar de nos humilhar, de nos colocar humildemente em sua presença, de pedir esperançosamente em oração por avivamento e por restauração desse momento que nós estamos vivendo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, e podemos aplicar isso à nossa vida, observando a ação restauradora de Deus em meio a seu povo. Em primeiro lugar, podemos aplicar da seguinte forma: grandes coisas fez o Senhor por nós, coisas nas quais nós podemos hoje nos beneficiar, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Por isso é consolador olhar para esse texto, olhar para a redenção que Cristo operou em nossas vidas, juntar essas coisas e ver que Cristo continua operando em nós. E isso nos traz consolação, porque Jesus Cristo me amou e se entregou por mim,
eu ainda sendo um pecador. Ele me restaurou e mudou a minha sorte e mudou a sua sorte. Então, como aplicação, eu posso continuar dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Em segundo lugar, nós podemos ver a grande afeição encontrada nesse salmo, daqueles que são restaurados. Por isso estamos alegres. As nações em nossa volta ficarão maravilhadas. Isso é algo que não só remete ao nosso presente, porque o reino está conosco, mas remete ao futuro, que é a esperança que temos da volta do nosso Senhor. E as nações dirão, e eles estão alegres, e elas ficarão maravilhadas. E ali, tudo será restaurado. E assim, Deus, nós oramos nesse momento. Senhor, restaura a nossa sorte. Nos dá esperança para um dia contemplarmos isso, para vermos e sermos testemunho das grandes coisas que o Senhor fez por nós. Em terceiro lugar, Deus, em todos os momentos, deve ser visto como autor de todos os grandes feitos, de todas as grandes coisas que ocorrem na igreja. Então é bom, eu falo aqui, observar as diversas maneiras de libertação que é proposta hoje ainda à vida das igrejas. E assim nós nos alegrarmos com o que temos e termos gratidão no coração. Em quarto e último lugar, de aplicações aqui, oração pelo o dia que vivemos hoje, e para que no dia que vivemos hoje, a ação restauradora e contínua de Deus possa ser de tal forma aperfeiçoada em meio a nós, que continuemos alegres mesmo após regressar do cativeiro. E continuemos com força para orar por aqueles que estão cativos ainda, para que eles sejam encorajados e assim salvos desse cativeiro, como que nós também fomos salvos pela misericórdia do Senhor. Enquanto estamos livres, enquanto estamos vivendo desta graça bendita, nós não devemos negligenciar nossos irmãos que passam por enfrentamentos, por problemas e por restrições. Por isso, precisamos continuar orando. E por fim, a palavra de restauração aqui no referido salmo, ela tem como sentido restaurar o meu vigor, restaurar o seu vigor, reconstituir a nossa força, a nossa energia e nos revigorar. A ação de Deus, ela continua tendo o poder de restaurar a minha vida e a sua vida. O crente, ele não pode produzir esse estilo de restauração que só Deus pode proporcionar. Nós precisamos continuar em obediência ao Senhor, clamando para que Deus continue mandando dessas torrentes espirituais, para que retire toda a sequidão que há em nós e nós venhamos a permanecer firmes na rocha que é Jesus Cristo. Deus o abençoe e que a ação restauradora do Senhor te alcance agora, nesse momento, por graça e misericórdia, porque o poder é todo dele e vem dele, e que o Espírito aplique isso na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento precioso que tivemos aqui. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor possa alcançar agora a cada família, a cada pessoa que me ouve agora. Que a sua graça e a sua misericórdia os atinja, mas principalmente, Deus, como essa oração que vemos nesse salmo, que o Senhor possa restaurar a sorte e a alegria de todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tenham uma semana onde o Senhor possa dar alegria e restaurar a sorte de cada um de vocês. Que a ação de restauradora de Deus o cerque agora, em nome de Jesus. Até mais.